Olá, meninas, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nós estamos hoje, então, fazendo a segunda aula da primeira conferência online para mulheres solteiras, tá? Então, na semana passada, nós falamos em relação à paternidade responsável, nós conversamos, né, os pós e os contras da paternidade responsável. E hoje, então, nós vamos iniciar o nosso aprofundamento dentro do método de ovulação Billings, tá? Então hoje nós vamos conhecer o que é um ciclo, o que não é um ciclo, né? O que é algo normal e o que não é normal. Então, antes de iniciar, quer dizer onde eu estou, nesse lugar maravilhoso. Estou aqui no ateliê Made Love, que é da minha mãe, né? Que até mostro para vocês esse vasinho que ela fez por último, agora pro Dia das Mães. Ela faz várias coisas com EVA, né, com crochê também. Então, se você se interessar por alguma coisa, eu vou deixar o link aqui dela, do Instagram, para você poder curtir e ver os trabalhos dela, tá? E pode combinar também para ela entregar aonde você estiver, tá bom? Então, para iniciar, vamos iniciar o método Billings agora, né? Vamos iniciar por onde? Pelas anotações. Tá? Eu vou explicar então para vocês como vocês vão iniciar as anotações, aonde você vai iniciar as anotações. Primeiro eu quero dizer para vocês o motivo e por que é tão importante as anotações diárias, né? Hoje nós temos uma realidade que é muito corrido, né? O nosso dia a dia. Mas nós precisamos compreender que sem anotação diária, nós não estamos vivendo o método Billings. Tá? Dentro do método você não vai contar dias, não tem aquilo, há 2 dias antes da menstruação eu estou infértil, não, a gente não conta dias, tá? Então nós vivemos dia após dia para depois disso entender o que é o método, tá? Analisar um gráfico e etc. Então, antes de começar a assistir essa aula, você precisa ter junto com você um download que eu vou fazer para vocês, tá? Que eu vou mandar para vocês ali, que vai ser então uma foto de um ciclo completo e um arquivo para você ler e estudar depois também sozinho e tirar mais algumas dúvidas, que creio eu que você consegue tirar várias dúvidas por esse PDF que eu vou te mandar também. Tá? Então, o nosso objetivo hoje, da aula de hoje, é fazer com que você compreenda um gráfico completo. Como que você vai fazer as suas observações e anotações? Todas as vezes que você for no banheiro durante ao longo do dia, tá? Você vai observar o que sente e o que vê, ok? O que sente na vulva e o que vê na calcinha ou no papel. Esse é o principal. O que sente e o que vê. Sempre vão ser isso, tá? Em relação ao que sente, úmida, seca, molhada, lubrificada, escorregadia. O que vê um tipo de muco, coloca o nome para ele. O que é importante, toda vez que você vê aquele muco, você sempre dar o mesmo nome para ele. Tá? Como diz a Márcia aqui do Sempre Ela Foi de Curitiba, né? Você pode chamar aquilo de avião, mas toda vez que ele aparecer, você deve escrever avião no teu gráfico, para facilitar tanto as minhas anotações, as minhas observações e as análises, quanto quando você for se observar sozinha, para você ter certeza que está acontecendo. Então, nós precisamos criar um padrão dentro do teu gráfico, tá? Então, por isso que é muito importante essa dedicação em aprender a anotar correto. Não precisa ficar preocupada, porque, né, o objetivo dessa aula é fazer com que você aprenda mesmo. Então, nós temos um tempo de aprendizado aí. Então, você vai abaixar esse gráfico, né? Vai ter disponível ali para download. E eu vou compartilhar com vocês também os links, tá, dos aplicativos que vocês podem estar usando, caso você não queira fazer a versão impressa do material, né, você queira usar mais o celular para fazer as anotações ou até o computador. Então, nós temos uns links oficiais que o Semplafan indica, né, que são 2. Eu descobri até essa semana, né, quais são os oficiais que o Semplafan indica, então eu vou compartilhar eles com vocês, tá? Então, a partir de hoje, viu essa aula hoje, faz ou o download da planilha ou o download, né, baixa aí, instala no teu celular o aplicativo para você iniciar hoje as tuas anotações, ok? O que sente e o que vê, o que sente e o que vê. Combinado, meninas?
Quero compartilhar com vocês, então, aqui na minha tela, um material que vai estar disponível para vocês aí também, tá? Quero que vocês consigam visualizar junto comigo esse material que eu vou mostrar aqui agora. Então, deixa eu só abrir aqui. Então, vamos lá. O que eu estou mostrando para vocês aqui é algo... Nós vamos primeiro aprender o básico, combinado? Vamos aprender aqui algo completo para depois, quando eu for analisar só o teu, a gente conseguir definir coisas. Mas eu quero mostrar a sequência do que acontece. Então, iniciando aqui, ó, na primeira opção, nós sabemos que primeiro dia de menstruação é o primeiro dia do ciclo. Nosso ciclo ele tem três fases, né? A pré-ovulatória, a ovulatória e a pós-ovulatória, tá? Nós temos três fases dentro do nosso ciclo, né? Antes de ovular, na ovulação e depois da ovulação, ok? Então, nesses 3 períodos, então nós temos aqui, né? Começando o primeiro dia de menstruação, primeiro dia de ciclo, tá? Antes de ovulação, né? Nós estamos no pré-ovulatório. Então, o primeiro dia de ciclo é o primeiro dia de menstruação. Passamos então a menstruação, vem um período que nós chamamos de PBI. O que é o PBI? É um padrão básico de infertilidade, tá? Então o nome já é muito claro, padrão básico de infertilidade. O que nós conseguimos identificar no PBI? Vários dias da mesma coisa. Tá? Tem mulheres que aqui no PBI, elas são secas e não veem nada, né? Ela tem a sensação de secura ou tem a sensação de nada, né? Eu não sinto nada. Então, normalmente é seca, né? E não vê nada também, que também é bem possível, tá? Então, vários dias da mesma coisa. É isso que caracteriza um PBI. Por exemplo, você pode ter vários dias de úmida com algum tipo de muco, né? O que é exato que precisa acontecer? Vários dias da mesma coisa, né? Então, um padrão de infertilidade é um padrão sem mudança, é um padrão que não muda. O padrão de fertilidade é um padrão que está em constante mudança. Nós nunca sabemos exatamente o que vai acontecer, tá? Então, no PBI, são períodos, né, dias iguais. PBI, grave isso na tua cabeça. O que é o PBI? Padrão básico de infertilidade, tá? Passamos o PBI, que é esse período em verde que está aqui, ó. Passou a menstruação, PBI. Passou o PBI, viemos para o período de fertilidade, né? Que é o quê? É um padrão de fertilidade, que é um padrão em constante mudança, tá? Temos sempre que lembrar, está mudando, está fértil, digamos assim, né? Então, saímos do PBI, que é algo de várias vezes do mesmo dia, começou a mudar, entrou no período de fertilidade, ok? Então, no período de fertilidade, nós vemos o quê? Um desenvolvimento de sintomas de sensação e de muco. Então, pode ser que você tenha vários dias de coisas diferentes, né? Ah, eu tô úmida, molhada, daí assim por diante, né? O muco também, tá? O muco tá de um jeito, né? Tá de outro, e assim também vai mudando, tá? Nós podemos lá no nosso grupo de WhatsApp compartilhar alguns nomes de mucos que a gente dá, né? Sempre tendo a consciência do que nós não precisamos tocar, não pegamos e nem precisamos procurar com papel ou qualquer coisa parecida com isso. Não há essa necessidade, tá? Então, no período de fertilidade, de desenvolvimento de muco e sensação, qual é o nosso objetivo? Reconhecer aqui o dia ápice, né? Qual é o nosso dia ápice? É o dia de maior fertilidade. Vamos gravar isso na nossa cabeça. Repita comigo. Maior dia de fertilidade é o dia ápice, né? Então, como que nós vamos identificá-lo? Nós temos que observar, né? Ver essa mudança, esse padrão de fertilidade, né? Ver esse desenvolvimento de fertilidade, de muco, de sensação. Vimos o desenvolvimento, né?
E após o desenvolvimento, nós precisamos reconhecer normalmente, né, o dia de ápice é um dia que você está se sentindo lubrificada ou escorregadia, né, ou às vezes com a vulva inchada, que é às vezes alguns sinais que está ovulando, ok? Então nós sabemos que a ovulação vai acontecer apenas uma vez durante todo um ciclo, tá? Isso é certo, uma vez durante todo o ciclo. Então, nós vamos estar aqui, ó, saiu do PBI, reconheceu esse desenvolvimento de sintomas, né, de muca e sensação. No dia ápice, né, tá tudo aumentando, né, tudo em desenvolvimento. Normalmente, você vai ver esse desenvolvimento sempre aumentando a sensação, né, de muito molhada, né, e no dia seguinte, você tá úmida ou seca. Uma queda da sensação. É aí, nesse dia onde houve a queda, que você reconhece que o dia anterior foi o dia ápice. Conseguiu entender? Então, para reconhecer um ápice, nós precisamos ver o desenvolvimento. Vimos o desenvolvimento de sensações e muco. Chegou no dia de muito molhada, lubrificada, ou escorregadia, ou vulva inchada. Você sente a queda da sensação de molhada, lubrificada, para seca nada. Ou, às vezes, úmida com pouco muco, sabe? Mas é importante nós vermos essa queda. Reconhecemos o dia ápice. Nós vamos contar, então, como está ali na foto. Dia 1, dia 2 e dia 3. Quando você vai estar ovulando? No dia ápice ou no dia 2 e no dia 1 e no dia 2. No máximo, em algumas ocasiões, no dia 3. Mas é dentro do dia ápice até o dia 3 você pode ovular. Uma vez só. A partir da ovulação, aconteceu a ovulação, reconheceu o dia ápice, a tua menstruação vai vir de né? Aqui tá 14, mas normalmente até 16 dias do ciclo, tá? Isso para ciclos normais, a gente pode debater depois em relação a ciclos longos, tá? Como isso pode acontecer também. Então, reconhecemos a ovulação de 14 a 16 dias, vem a próxima menstruação. Qual que é o último dia do ciclo? O último dia do ciclo, então, vai ser o dia anterior à próxima menstruação, certo? Então, aqui nós conseguimos identificar um ciclo completo. É muito mais fácil, né? Quando você começa a compreender melhor. Aqui dentro disso, nós vamos ter várias coisas, né? Que pode ser o quê? Mulheres com ovário policístico, que vai ter ciclos mais longos, né? Às vezes vai ter ciclos, né? Tem ciclos que variam ali entre 26 até 30 dias, 40 dias, né? Então, nós podemos compartilhar isso durante a semana no nosso grupo e debater em relação a esses ciclos, tá? Então, o objetivo dessa aula é te explicar e te instruir em relação a isso. Agora, a primeira coisa que nós devemos fazer é iniciar as anotações para que nós possamos conseguir identificar em qual parte do teu ciclo está acontecendo aqui, certo? Essa é uma sequência de ciclo que deu certo, digamos assim. Teve menstruação, PBI, né, desenvolvimento do óvulo, a ovulação e depois a próxima menstruação. Mas pode ter várias variantes aqui dentro disso. Pode ser que você não ovule, pode ser que ovule, depende muito de cada mulher. É por aí que nós falamos que o método ele deve ser específico, né? Quando nós vamos analisar o gráfico, nós precisamos analisar o teu gráfico exato. Então, eu quero já aproveitar que eu já falei sobre isso e como essa primeira conferência é para mulheres, então nós temos mais tempo, mulheres solteiras, né? Nós temos mais tempo de compreender cada ciclo. Então, eu quero te fazer um desafio e pedir para você. Quero que você compartilhe com a gente lá no grupo de WhatsApp quantos dias o teu ciclo dura normalmente e se você consegue identificar as sensações de molhada, escorregadia, se você tem dúvidas em relação a identificar essas sensações, como identificar, tá? Agora, no começo, eu recomendo que você se observe no mínimo 6 vezes durante o dia.
tá? No mínimo 6 vezes durante o dia você precisa se observar. Eu tô com a minha rinite atacada e tá coçando aqui meu nariz. Gente, então você vai se observar durante todo o dia. Toda vez que for no banheiro, para se observar. Vocês vão ver que para criar a rotina vai demorar um pouquinho, mas depois que pega o jeito, vocês vão ver que é super tranquilo. Nunca deixe para fazer as anotações no dia seguinte, do dia anterior. Se observou todo dia, anotação você faz na hora de dormir. Fez a última observação, foi dormir, faz a anotação nesse momento, tá bom? Então, o nosso objetivo para essa semana é iniciar as anotações. Tire as suas dúvidas no grupo em relação a como se observar, o que, né, qualquer tipo de dúvida que você tenha tido dessa aula, ok? E daí na próxima aula nós vamos falar um pouco em relação aos selos e símbolos e algumas situações que podem ocorrer como ovário policístico, endometriose, sobre alguma, né, como pode variar esse ciclo em relação a ciclos curtos e longos, para poder aplicar aí no teu dia a dia, tá? Porque tem muitas mulheres que não têm esse ciclo bem certinho de 28 dias. Tem mulheres que têm ciclos muito longos por devido a alguma circunstância, né? Então, observação diária é tudo. Precisamos reconhecer o ápice, que é o nosso objetivo, para poder ver qual que é o período de fertilidade, período de infertilidade, né? Duas coisas precisam ficar gravadas na tua cabeça depois que terminar de assistir essa aula, tá? PBI, padrão básico de infertilidade, é um padrão sem mudança. Padrão de fertilidade é um padrão que está em constante mudança. Combinado, meninas? Então, obrigada a todas vocês por mais um dia, tá? Não deixe de fazer as atividades, né? Iniciar a tua anotação é muito importante, tá bom? Então, temos um encontro marcado na nossa próxima data, né? Que é no próximo domingo. Quero agradecer mais uma vez por todos vocês estarem participando conosco, né? Agradecer hoje em especial pela minha mãe ter cedido esse espaço para que eu pudesse gravar. Então, entre lá, curta a página dela que vocês vão ver coisas incríveis. Tá bom, meninas? Então, baixa lá as coisas. Se você estiver assistindo essa aula, tira um print, tira uma fotinha aí e me marca lá, que vai ser uma alegria ver que você está gostando desse material. E, é claro, me fale depois o que você achou dessa aula. É muito importante a participação de vocês. Meninas, até a próxima aula, então. Tchau, tchau.